Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que bem. Quintou, né? Quase sextou, amanhã é feriadão. E a gente vai dar continuidade hoje ao assunto que a gente vem abordando na disciplina, tá? Que é a radiologia. Estamos prestes, mais uma semaninha só, a entrar na ultrassonografia, para quem está ansioso. Mas hoje a gente ainda vai dar continuidade na parte da radiologia. Vamos falar um pouquinho sobre o abdômen, tá? Sobre a anatomia topográfica aplicada e também sobre as alterações observáveis nas radiologias, como a gente fez semana passada com a parte do tórax, beleza? Então, boa aula para todos nós, aguardo vocês no chat depois. Então, pessoal, nosso tema de hoje é abdômen. Bom, aqui eu deixei para vocês, como eu fiz da mesma forma na semana passada, as imagens, né, do site que eu passei para vocês do Imaios, né, onde a gente tem as regiões anatômicas de acordo com a radiografia. Então, aquele trabalho que eu pedi para que vocês produzissem, né, das imagens, pode ser baseado nessas imagens desses sites. Então, para estudo, essas duas imagens, né, nas duas projeções, na ventrodorsal inicialmente e depois na lateral, para que vocês tenham noção anatômica, né, da localização dos órgãos em relação às radiografias. Bom, em relação à avaliação, né, quando a gente faz o exame do abdômen, avalia o abdômen, né, como um todo, a gente deve considerar o tamanho, a densidade e a localização dos órgãos, né, bem como o conteúdo e o grau de repressão das vísceras ocas. A gente deve também destacar alterações e é indispensável, né, de ter o conhecimento da imagem normal do organismo animal, em relação a todos esses fatores que a gente comentou antes, tamanho, densidade e localização exata de cada órgão. Por isso é importante a gente ter um conhecimento anatômico, né, topográfico, bem atinado, né, bem na ponta da língua. Bom, em relação ao próprio estômago agora, a gente vai comentar um pouquinho, né? Esse órgão, ele se localiza, então, na porção cranial do abdômen, aparecendo parcialmente sobreposto ao fígado em algumas radiografias, né? Algumas projeções radiográficas. No exame simples do estômago, ele pode ser facilmente identificado, porque normalmente ele contém gás dentro do seu interior, ou seja, no seu lúmen. Na posição ventrodorsal, no cão, a cardia e a região fúndica do estômago, elas vão ficar localizadas à esquerda da linha média, tá? Ficando a região pilórica à direita. E no gato, o estômago ele está localizado quase que totalmente no lado esquerdo, né? Tendo o pilório já localizado na linha média. Na projeção lateral, nos felinos, né? Dependendo do tipo do decúbito, a coleção de gás, normalmente que está dentro desse estômago, né, ele tende a subir, porque ele é menos denso, né, e vai se localizar na região fúndica, quando em decúbito direito, ou na região pilórica, quando em decúbito esquerdo. Em relação às alterações que a gente observa, a gente tem alguns sinais, né, em relação às desordens gástricas. Esses sinais, a gente já comentou em relação a eles na disciplina de semiologia, né? Então, os sinais que os animais podem apresentar quando em desordem gástrica é dor abdominal, vômito, anorexia, perda de peso e até mesmo desidratação. A primeira alteração que a gente pode observar é a ingestão de corpo estranho, né? Esse corpo estranho, então, ele pode ser radiopaco, né, que vai ser visualizado no exame simples, ou ainda radiotransparente, né, evidenciado pela pequena quantidade de contraste administrada que o envolverá. Ou seja, o plástico e o vidro são exemplos de corpos estranhos radiolucentes, certo? Que são radiotransparentes. Nesse caso, a gente tem uma tampinha plástica, né, nessa imagem radiográfica. Essa imagem radiográfica é ventrodorsal. E a gente tem ingestão de um corpo estranho, certo? Uma tampinha de garrafa.
ok? Então, o paciente ingeriu uma tampinha de garrafa erroneamente, né, localizada um corpo estranho gástrico, ou seja, no estômago. A segunda alteração que a gente tem é a torção gástrica, tá? Nessa imagem radiográfica, a gente tem um raio-x mostrando uma dilatação gástrica e um vôvulo, né? Que seja a torção gástrica, né? Esse é um cão de raça misturada, ou seja, sem raça definida. E a gente pode observar uma grande área escura, né? Que significa gás dentro do estômago. O pilório e o duodeno, eles estão numa posição anormal, cranial ao estômago, né? E estão sendo separados por uma dobra nesse estômago, criando uma aparência de bolha dupla, ok? Bolha dupla. E estão cranial ao estômago, ou seja, estão numa posição anormal. No caso de dilatação gástrica, o estômago vai se apresentar distendido por gases, né, ou conteúdo alimentar e líquidos. E o piloro, ele vai estar deslocado da sua posição normal. Esse quadro, ele é caracterizado um quadro de emergência e não é indicado a utilização de contrastes quando a gente tem uma suspeita de dilatação gástrica. Quando a gente tem uma dilatação gástrica, as alterações radiográficas também que são possíveis de ser observadas é o desvio do piloro para próximo à coluna lateral, né, na projeção lateral, e o desvio do piloro para a esquerda na projeção ventrodorsal. Em relação a tumores e úlceras, os tumores gástricos, eles são mais raros em pequenos animais. As úlceras, elas podem ocorrer especialmente quando a gente tem uma utilização indiscriminada de anti-inflamatórios, ou seja, sem prescrição do médico veterinário, né? Ou seja, sem controle nenhum. Né? Isso pode causar grandes problemas, principalmente em relação a úlceras gástricas. O diagnóstico radiológico, tanto dos tumores quanto das úlceras, é feito pela constatação de contraste preenchendo-as. Não é de fácil visualização, tá? Devido às pregas gástricas, que podem levar a erros de diagnóstico no momento do laudo. E o mais indicado para o diagnóstico definitivo seria um caso de endoscopia. Quando a gente tem suspeita de tumor gástrico e úlceras gástricas, o mais indicado, né, seria a endoscopia, ok? Devido a essa maior dificuldade da visualização, devido a essas pregas gástricas presentes que podem levar ao erro diagnóstico. Em relação ao intestino delgado, a gente tem, em relação ao exame simples, certo? As alças intestinais, então, elas são facilmente distinguidas ao exame radiológico quando apresentam gás dentro da sua luz ou conteúdo de densidade diferente dos tecidos adjacentes, ou seja, do próprio tecido que constitui as alças intestinais. Gordura na cavidade peritoneal, por ter densidade radiológica diferente das vísceras, pode proporcionar uma distinção entre estas. Animais muito magros ou então animais muito jovens, como filhotes, né, têm uma imagem do abdômen bastante homogênea pela ausência de gordura. Ainda na presença de líquido na cavidade, como no caso de ascite, peritonite, hemoperitônio ou qualquer tipo de efusão peritoneal, haverá uma opacificação homogênea da imagem, dificultando ou até mesmo impedindo a observação das alças intestinais. Em relação ao exame do intestino, a gente já comentou lá quando a gente falou sobre exames contrastados, o exame de trânsito intestinal. Então, esse exame de trânsito intestinal contrastado, ele deve ser realizado num paciente adequadamente preparado para esse exame, né? O intestino, ele deve apresentar um diâmetro uniforme, uma superfície mucosa relativamente lisa e a parede fina. Isso tudo quando em condições normais. Quando em condições anormais, a gente tem alterações dessas características citadas. Em relação às alterações em sinais e sintomas apresentados quando a gente tem o envolvimento do intestino delgado, a gente tem
vômito, diarreia, anorexia, perda de peso, desidratação, dor abdominal ou até mesmo a dor abdominal e melena. Todos esses sinais e sintomas já foram discutidos por nós na disciplina de semiologia. Em relação à primeira alteração, né? A primeira alteração seria a obstrução. A obstrução, ela pode ser completa ou parcial. No caso da obstrução completa, a imagem radiográfica demonstra uma dilatação por gases ou por conteúdo alimentar das alças intestinais anteriores ao ponto de obstrução, como nessa imagem. Ok? A gente tem todas as alças intestinais anteriores ao ponto de obstrução, a gente tem elas dilatadas por gases ou por conteúdo alimentar, devido ao quê? A partir daquele momento que está obstruído, né, não existe a passagem para a eliminação desses gases, esses sendo contidos e retidos dentro dessas alças intestinais. Quando a causa dessa obstrução for um corpo estranho linear, o contraste pode proporcionar uma imagem de franzimento da alça que o contém, ou seja, áreas circulares e semicirculares radiotransparentes. E não sei se vocês sabem, pessoal, um corpo estranho linear, embora pareça um pouquinho complicado de se entender, né, pela nomenclatura, na prática é bem simples. Então, um corpo estranho linear, ele é utilizado na medicina veterinária para denominar alguns objetos engolidos comumente por gatos, né? Que objetos que a gente remete os gatos a engolirem? Lãs, fios, né? Então, fios de lã, ou então até mesmo outros tipos de fio dental, ou qualquer tipo de fio, vem a ser um corpo estranho linear. E esse corpo estranho linear, né, quando a causa da obstrução, pode caracterizar áreas circulares e semicirculares, radiolucentes, ou seja, radiotransparentes. No caso da enterite como alteração, a gente tem a enterite radiologicamente diagnosticada pela velocidade aumentada do trânsito intestinal, certo? Então, quando a gente tem uma velocidade aumentada do trânsito intestinal, a gente tem o contraste, né, a utilização do contraste, passando muito rápido pelas alças, né? Ou até mesmo por significativa quantidade de gás na luz intestinal, demonstrada por uma grande radiotransparência. Uma irregularidade na superfície da mucosa, ou até mesmo estreitamento do lúmen, só será observado em casos crônicos. Casos de intussuscepção. A intussuscepção, ela pode ser uma obstrução completa, né? Pode produzir, uma obstrução completa ou até mesmo uma incompleta. Então, a invaginação de uma porção da alça em outra determina eventualmente uma imagem de uma estrutura tubular com densidade de água comparada por alguns autores a uma salsicha. Evita-se a administração de contrastes, dando-se preferência ao exame ecográfico em lugar do contrastado. Então, normalmente, quando a gente tem uma suspeita de uma intussuscepção, prefere-se fazer uma ecografia, ok? Do que um exame contrastado, né? Por apresentar um pequeno risco quando utilizado contraste nos casos de intussuscepção. Quando a causar uma obstrução completa, a gente tem uma imagem muito semelhante a essa aqui, tá? Então, a obstrução completa, por uma intussuscepção, ela vai se parecer muito com a imagem da obstrução comum, digamos, de passagem, onde a gente vai ter um acúmulo de gás ou até mesmo de conteúdo, né, anterior ao processo obstrutivo, né, ou então, nesse caso, ao processo da intussuscepção. A próxima alteração são hérnias, certo? Então, as alças intestinais, com seu conteúdo gasoso ou com contraste, ou outros órgãos como fígado, útero, estômago, né, em casos de hérnia, serão visualizados fora da cavidade abdominal. Foi aquela situação que a gente comentou no tórax em relação à hérnia diafragmática, né, onde as vísceras focadas no tórax e não mais no abdômen. Agora, em relação ao intestino grosso, né? O intestino grosso ele inclui o seco, o cólon e o reto.
Esse segmento do intestino, ele é bem facilmente identificado no exame radiológico, né, pela sua localização, pelo seu tamanho e até mesmo pelo conteúdo. O seco-nucão, com sua forma de C, repleto de gás, é identificado no lado direito do abdômen, em projeção ventro-dorsal. Nessa projeção, a gente observa o colo ascendente no lado direito do abdômen, o colo transverso da direita para a esquerda e descendente no lado esquerdo, descendo até o reto. Esta é a última estrutura intrapélvica, localizada, então, entre a superfície ventral do sacro e o assoalho da pelve em projeção lateral. O enema baritado, que a gente já comentou, é o exame contrastado do intestino grosso, né? Onde a gente faz a utilização de contraste para observação do segmento do intestino grosso. E pode ser utilizado, então, tanto o exame contrastado quanto o exame simples. Bom, as alterações que a gente observa em relação ao intestino grosso podem ser as mesmas que acometem o intestino delgado e mais alguns específicos, como megacólon e fecaloma, hérnia perineal, atresia anal e intussuscepção iliocólica. O fecaloma, o primeiro que a gente vai tratar, refere-se a uma constipação intestinal que é caracterizada por irregularidade ou dificuldade no momento de defecar. Vai causar lá uma extrema impactação fecal, ou seja, retenção das fezes, onde essas fezes vão ficar ressecadas e retidas no interior do intestino grosso, onde vão se desidratar e vão acabar se solidificando, né? Na imagem radiológica, a gente tem o quê? A presença tanto de pontos radiopacos quanto de pontos radiotransparentes, porque existe presença de gás, existe presença de conteúdo fecal dentro da alça e, consequentemente, solidificada. O megacólon também é uma alteração no intestino grosso, né? O megacólon ele é um transtorno intestinal que é caracterizado por uma dilatação anormal do intestino grosso, e na imagem radiográfica a gente observa desta forma, tá? Então, existe a dilatação do intestino grosso, e nesse caso dessa imagem, a gente ainda consegue ver conteúdo fecal, ou seja, uma massa fecal interna à situação do megacólon. Atresia anal. A atresia anal ela é uma deformidade anatômica, né, que pode acometer diversas espécies animais, e ela é mais rara em cães e gatos, né, mas não quer dizer que por ela ser rara, ela não é existente. A falha na perfuração anal pode ocorrer durante o desenvolvimento embrionário, e os sinais clínicos que são observados são tenesmo, pode ser dermatite vulvar, presença de fezes saindo pela vulva, distensão abdominal e também megacólon, onde a gente tem, como nessa imagem, a distensão, né, do intestino grosso e o acúmulo de bolo fecal. Nessa imagem, a gente tem um animal, né, no caso um felino, recém-nascido, de 4 dias de vida, que apresenta atresia anal, ou seja, ele não tem o orifício anal aberto, ou seja, é uma deformidade anatômica, né, uma falha na perfuração anal, e devido a isso, as alças intestinais, então, elas estão todas distendidas por gases, observem, a gente consegue ver bem a característica radiotransparente e dilatação das alças intestinais, certo? Repleta por gases, e junto com o exame físico, clínico, foi observado, então, e caracterizado como atresia anal. O caso da intussuscepção iliocólica, né, que a gente já comentou sobre a intussuscepção, que ela é definida como uma invaginação da porção do aparelho gastrointestinal, né, sobre o lúmen da porção adjacente. E na nossa avaliação radiográfica, normalmente a gente vai encontrar essa anormalidade de distribuição de alças do abdômen, dilatação intestinal, presença variável de quantidade de líquido e gás na região cranial, obstrução, e até a observação da estrutura de radiopacidade de água, que foi o que a gente comentou quando a gente falou das intussuscepções do intestino delgado. Quando a gente faz o exame contrastado, né, que é no caso dessa nossa imagem aqui,
imagem B, a gente pode observar, né, as dilatações intestinais, além da dificuldade, né, do contraste em fazer a progressão do marcador, né, ou seja, além da intussuscepção. Então, se a gente parar para observar, nesse caso aqui foi feita uma colonografia, né, e o contraste progrediu até o ponto da invaginação, não progredindo mais. Então, se vocês pararem para observar, não houve progressão além do local onde teve a intussuscepção. Em relação às massas tumorais, então elas podem ocorrer desenvolvimento de massas no abdômen, as quais podem se originar de qualquer órgão ou até mesmo no mesentério, o que é bem difícil da gente conseguir especificar apenas no exame radiográfico. Então, é importante, diante de massas que ocupam grande parte do abdômen, a gente não confundir com efusão pleural, sempre lá observando o limite, né, que elas demonstram, e diferentemente das efusões que vão se distribuir por toda a cavidade. A incidência ventrodorsal pode auxiliar a localização das massas, bem como a incidência lateral em estação vai permitir a observação do líquido colecionado ventralmente nesta posição. Então, quando a gente tem uma dúvida em relação à massa ou caso, por exemplo, de efusão pleural, a gente pode utilizar a incidência ventrodorsal, que a gente consegue delimitar e localizar especificamente a massa, e pode utilizar a incidência laterolateral, com o cão em estação, porque dessa forma o líquido, como é um material denso, ele vai se localizar ventralmente no animal, né, na cavidade abdominal, e a gente consegue observar exatamente o que é líquido, o que é gás e o que é a massa, ok? Se for massa, ela não vai ter essa característica que o líquido apresentaria de se concentrar na porção ventral do abdômen. Nessas imagens, a gente consegue ver massa no abdômen, né, caracterizada por um tumor de baço, né, logicamente que com uma pesquisa mais a fundo, não só diretamente com o raio-x foi feito o diagnóstico, né, e na imagem ao lado, a gente tem o tórax do mesmo paciente lá, com as metástases pulmonares, certo? Aqui a gente consegue ver com maior clareza, né, os nódulos pulmonares em relação a metástases, ok? E ainda assim, falamos sobre pneumoperitônio, né? O pneumoperitônio a gente já comentou em algumas aulas. Ele vem a ser uma consequência de uma perfuração das alças intestinais, tá? E é apresentado com uma radiotransparência distribuída em toda a cavidade. Então, se a gente parar para observar, nesse exame da cavidade abdominal, a gente observa muito maior quantidade de radiotransparência. Devido ao quê? Quantidade a mais, né, de gás livre dentro do abdômen, dentro do peritônio. E ainda assim, a gente pode utilizar, né, como uma ferramenta de diagnóstico, um exame chamado pneumoperitoniografia. Esse exame, ele é um exame radiográfico no qual se faz a injeção de ar ou de óxido nitroso, né, na cavidade abdominal. Essa injeção de gás ou de óxido nitroso nessa cavidade abdominal, ela tem a finalidade de melhor avaliar as superfícies serosas das vísceras. Então, quando é um exame específico, quando a gente precisa ter características mais a fundo da superfície serosa das vísceras, é possível, então, que a gente faça a utilização, né, desse tipo de exame chamado pneumoperitoniografia. Bom, galera, o nosso conteúdo da aula de hoje é esse. Na próxima semana a gente vai falar sobre alguns outros órgãos do sistema reprodutivo e urinário. E aí sim entramos em ultrassonografia. Estou no chat aguardando vocês, ok? Qualquer caso de dúvida, por favor, me procurem no chat hoje mesmo. E vamos trocar uma ideia. Um beijo, fiquem bem!